Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. João em italiano. Giovanni, capítulo 20. Amém? Se você quiser acompanhar, temos aqui também, né? Glória a Deus. Ok? Diz assim: il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra come le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove è stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù gli disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù gli disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabboni, che vuol dire maestro. Gesù gli disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che Egli le aveva detto queste cose. Amém. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Essa é a Tua palavra, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, os ouvidos do coração, para que a gente absorva a Tua palavra, Pai. Nós nos submetemos a Ti, a Tua voz, a guida do Teu Espírito, para essa palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, todos nós lidamos com fatos negativos na nossa vida. Nem sempre a vida, ela é uma vida feita de momentos agradáveis. Aliás, eu diria que a maior parte dos fatos da vida são fatos, na verdade, que causam angústia ao nosso coração. A vida pode ser uma experiência maravilhosa, mas a Bíblia chama essa fase do nascimento até a morte como um vale de sombra de morte. A Bíblia diz que a nossa existência, atravessar na existência, é uma travessia de vale de sombra de morte. Isso quer dizer que nem sempre, na maior parte, a vida vai ter momentos só agradáveis. Na sua maior parte serão momentos de desafio. Serão momentos que muitas vezes nos farão chorar. Serão momentos que muitas vezes nos desafiarão a ter um posicionamento diante da vida. E esse é o grande fator determinante, porque o que Deus espera de nós, o que Deus está esperando de mim e de você, não é que a gente vá mudar a vida,
Não é que a gente vá mudar os percursos que a vida vai tomar na nossa estrada. O que Deus está esperando de mim e de você é como é que nós vamos enfrentar isso. É como é que a gente vai se posicionar diante disso. É como é que a gente vai lidar com essas coisas. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver como é que a gente precisa enfrentar fatos negativos. Não olhar para a vida como a vida de rosas, mas que no pé das rosas tem os espinhos e que muitas vezes irão nos machucar. Como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que a gente vai se posicionar diante disso? Esse texto que nós lemos é tão interessante porque diz assim que Maria Madalena, ela estava vivendo um momento drástico na vida dela. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi uma prostituta, da qual Jesus expulsou uma legião de demônios. A mulher tinha tranca-rua, tinha os orixás, ela tinha tudo quanto é tipo de trem ruim que você pensava, tinha na mulher. Espírito de prostituição, tinha tudo ali. E ela foi uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela. E daí então ela começou a seguir Jesus. Ela se tornou uma seguidora de Cristo. Mas toda aquela expectativa que Maria Madalena criou a respeito de Jesus se depara com um fator negativo grandioso, que Jesus morre. E na morte de Jesus morrem as expectativas de Maria. E na morte de Jesus morrem com Jesus os sonhos pessoais de Maria. E na morte, no sepultamento de Jesus, são sepultados os projetos de vida que Maria tinha no coração em relação a Jesus. E é tão interessante, amados, que ela vai fazer uma coisa interessante. Ela levanta de manhã bem cedinho, ainda escuro, e ela vai até o túmulo. E quando ela chega no túmulo de Jesus, ela percebe que a pedra que tampava a porta do túmulo estava removida. E o raciocínio imediato de Maria é: alguém roubou o corpo. E ela vai até os discípulos João e Pedro e diz assim: roubaram o túmulo, o corpo de Jesus, invadiram o túmulo e pegaram o corpo. E eles saem correndo, e eles chegam lá. Um chega primeiro, fica meio receoso de entrar numa tumba, nem sempre é fácil. Aí João chega, fica meio pensando para entrar. Pedro já chegou meio arrojado como era, já chegou tirando João da reta, entrou dentro do túmulo. E ele encontra lá apenas as faixas que tinham enfaixado o corpo de Jesus, e o sudário, que era aquele pano que tinha enfaixado o rosto, dobrado direitinho na cabeceira do túmulo, a pedra. E os discípulos olham aquilo, se frustram ainda mais e vão embora. E Maria, então, o que acontece com Maria? Vocês viram no texto, ela fica ali chorando no pé do túmulo, e de repente ela olha para dentro do túmulo e ela vê que tem 2 anjos. Um sentado na cabeceira, o outro nos pés daquela pedra onde era colocado o corpo. E os anjos perguntam para ela: o que é que você procura, mulher? E ela diz assim: roubaram o corpo do meu Senhor. E ela fala isso e gira do lado, e tem um homem que parece um jardineiro que está ali cuidando. E ela diz, olha para o jardineiro e diz assim: por favor, meu Senhor. E aquele homem diz assim: o que é que você procura? E ela diz assim: roubaram o corpo do meu Senhor. E é interessante que Jesus olha para ela e Jesus fala: Maria. E aquele Maria de Jesus é o Maria da ressurreição. Aquele Maria é a Maria que desvenda os pensamentos de Maria e faz ela entender que a ressurreição aconteceu. E quando eu estava meditando nesse texto, me fez pensar como é que a gente precisa aprender a lidar com os fatos negativos. E eu aprendo aqui com Maria, queridos, como é que a gente precisa se posicionar diante de fatos negativos que atingem a nossa vida. E a primeira coisa que eu aprendo com Maria é o seguinte: que diante dos fatos negativos da nossa vida, nós precisamos aprender a descansar mais. Amém?
Diga comigo, descansar mais. Maria está chorando a morte do Senhor. Agora veja que nessa frustração, ao invés dela confiar na ressurreição, porque Jesus já havia falado sobre a ressurreição, ela levanta de matina presto, ainda buio, era ainda escuro. Olha só que estupidez da parte dela, me permite dizer para você. Porque primeiro ela era uma mulher. Uma mulher às 4, 5 da manhã era estranho uma mulher circulando na cidade a esse horário. Poderia ser, embora que ela tinha sido, mas poderia ser tida como uma prostituta de fato, por causa daquele horário. E ela vai em direção ao túmulo e não se dá conta que para chegar ao túmulo tinha uma pedra para ser removida e que ela sozinha não conseguiria remover. Mas o que Deus queria que Maria entendesse, se Maria tivesse compreendido a palavra do início, ela ia entender que diante daquele fato supostamente negativo, a proposta de Jesus para ela era descanse. Quantos fatos negativos acontecem na nossa vida? Quantas situações negativas atingem o nosso coração e muitas vezes faz a gente inclusive perder o sono? Sim ou não? Faz a gente se despertar 3, 4, 5 horas da manhã e ficar angustiado às 5 da manhã, pensando, e aí sabe o que a gente está fazendo? Estamos fazendo como Maria, estamos chorando os fatos negativos, quando na verdade Deus está dizendo assim: a minha proposta para você não é que você chore a morte, mas que você celebre a vida e descanse mais diante de mim. Mas geralmente a gente não se posiciona para descansar. Agora imagine essa mulher levanta cedo, não dormiu a noite, vai diante do túmulo 3, 4, não só 5 horas da manhã, vamos dizer, sem se dar conta. Eu pergunto para você, o que você acha que Maria ia fazer lá? Porque o túmulo de Jesus não é como o túmulo que nós conhecemos aqui na Itália e no Brasil, que está lá, né, o túmulo no chão, bonitinho, aquela cruzinha lá, a velhinha ou a luzinha, né, a gente paga no comune para deixar aceso lá. Era aquele buraco na rocha e uma pedra tampando. Ou seja, ela foi lá fazer uma coisa inútil, porque ela não ia conseguir remover a pedra, ela não ia conseguir tocar Jesus, ela ia ficar ali diante da rocha. O que Deus está dizendo para mim, que eu aprendo aqui, irmãos, é que diante dos nossos fatos negativos que a gente está querendo sepultar e chorar a morte daquilo ali e se lamentando naquilo ali, Deus está dizendo para nós, é para você descansar mais. Não era para Maria Madalena ir às 5 da manhã no túmulo, era para ela dormir e descansar, esperando a ressurreição. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Descanse mais. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Maria é que diante dos fatos negativos da nossa vida, reconheça que você é incapaz de mudar os fatos. Diga comigo, eu sou incapaz de mudar os fatos. Maria vai para o túmulo para ressuscitar Jesus. Ela vai celebrar a morte, ela vai chorar, mas ela não se dá conta que tinha uma pedra, que bloqueava o cadáver. Ela não se dá conta que as forças dela como mulher não era ingrato, não era capaz de remover aquela pedra. Quando nós ficamos, irmãos, flutuando, presta atenção nisso, quando a gente fica flutuando nos fatos negativos da nossa vida, a gente quer fazer as coisas do nosso modo, a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, a gente acha que consegue, que é a nossa habilidade, que é a nossa força, mas Deus estava dizendo para Maria: Maria, não adianta você ir no túmulo, porque você não tem forças para remover a pedra. Você e eu, querido, não conseguimos mudar os fatos da nossa vida, não é na nossa força que os fatos serão alterados. Quantas vezes a gente quer alterar da nossa maneira? Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes a gente quer mudar o curso das coisas do nosso jeito? E Deus aqui mostra para mim, para você, que Maria foi lá no túmulo. Agora imagine se ela chegar lá, se ela quisesse ver o corpo de Jesus, por exemplo, ela não ia se dar conta. Não é a minha nem a tua força que muda os fatos. Amém? Amém? Aliás, a nossa força não consegue jamais remover as pedras da estrada.
As nossas forças são pequenas diante de um fato mortal que estava diante de Maria. Diante da morte, ela estava olhando para a morte, e quando ela enxerga a morte, ela entende que ali ela não conseguiria remover a pedra, mas no começo, quando ela parte de madrugada, ela não se dá conta. Eu acho interessante quando a gente atravessa situações negativas, que a gente acha que consegue resolver na força do braço, que é do nosso jeito, que a gente, se eu fizer assim vai dar certo, se eu me comportar assim eu vou conseguir. Não consegue. Não consegue. Uma outra coisa que eu aprendo: veja os fatos com os olhares da fé. Amém? Diga assim: eu preciso ver os fatos negativos da minha vida com o olhar da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Maria chega diante do túmulo. O que é que ela encontra lá? A pedra removida. Mas a pedra removida não diz para ela que a ressurreição aconteceu, embora ela soubesse, porque ela ouviu muitas vezes Jesus falar disso. Veja que coisa interessante. Diante dos fatos negativos, você pode olhar de duas maneiras: ou você olha com fé em Jesus, ou você olha de maneira negativa, como os teus olhares estão fixados ali. Diante dos fatos negativos, ou você crê em Jesus, ou simplesmente você morre junto. Ela chega a ver o túmulo aberto, escancarado, o corpo não está mais ali. Ao invés dela cair de joelhos e celebrar, dizendo: realmente a ressurreição aconteceu, ela vai súbito até Pedro e João e diz assim: roubaram o corpo do Senhor. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Os fatos negativos da tua vida você pode olhar de duas maneiras. Ou você pode olhar os fatos à luz da palavra, ou você pode admitir como uma coisa, uma desgraça na sua vida. Diante dos fatos negativos, você pode olhar como uma oportunidade de Deus realizar algo extraordinário, ou você pode admitir e dizer assim: não, realmente eu sou um desgraçado, é o meu karma da vida, é a situação da minha vida, eu nunca tive sucesso, eu sempre fui frustrado. Você pode viver isso, essa lamentela, se vitimando, ou você pode se posicionar e dizer assim: esse fato negativo da minha vida, está acontecendo algo extraordinário de Deus na minha vida. Maria vai olhar para o túmulo vazio, ao invés de celebrar a ressurreição, celebra a desgraça. Em vez de olhar para o túmulo vazio e guardar e dizer assim: aconteceu um milagre aqui, como Jesus falou, ela vai olhar e dizer assim: não, aconteceu algo ainda pior. Veja se não é assim que a gente faz. Sim ou não? Diante de um fato negativo, a nossa tendência é maximizar os fatos. Diante dos fatos negativos, a nossa tendência é ampliar a realidade que não existe. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não leia os fatos com os olhos da incredulidade. Os fatos negativos da tua vida, enxergue com os olhares da fé. Amém? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: é os olhares da fé, meu amado. É com o olhar da fé. Outro princípio que eu aprendo aqui, que eu quero deixar para você. Aguenta a mão aí que eu já estou, nosso horário está indo, mas você aguenta um pouquinho aí. Diante dos fatos negativos da sua vida, eu aprendo com Maria que a gente não pode se tornar vítima. Amém? Diga: não posso me tornar vítima. Não posso me tornar vítima. A gente pode se vitimar. Olha, não pode. Pode inclusive se posicionar naquela postura de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? Autocomiseração quer dizer: tadinho de mim, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. Tadinho de mim, olha para mim, nota eu, né? Eu sou ovelhinha negra, eu sou o feinho da história. A gente fica com esse negócio. E aí o que Deus está dizendo para nós? Se tem fato negativo na tua vida, se posicione, mas não como vítima. Sabe o que Maria vai fazer? Ao invés de ela chegar para Pedro e João e dizer assim: Pedro, João, vocês se lembram que Jesus falou da ressurreição? Eu acho que aconteceu, porque não está mais lá, a pedra foi tirada, não tem mais nada lá, e tem um bendito lenço dobradinho lá. Quem roubou? Não podia ser roubar, porque quem rouba a cor podia deixar o lenço dobradinho. Então, ao invés de ela ir lá celebrar e vir lá compartilhar a ressurreição, ela foi lá se vitimar. Porque quando nós estamos nos vitimando de uma situação negativa, a nossa tendência é buscar pessoas que nos apoiem para sermos vítimas. Sim ou não? Aí o que acontece? Ela já está desesperada, pega o Pedro e o João, sai os dois correndo, até fazem uma disputa de correria. Você percebeu no texto ali ou não?
Um sai correndo, daqui a pouco o outro corre mais que o outro, ultrapassa o outro. Você vê aquela doideira? Porque é isso que a gente faz. A gente começa a se vitimar, aí começa todo mundo a se esperar, e começa todo mundo a se agitar, e vai um corre daqui, o outro corre mais, e volta, porque, nossa, tadinho, o que aconteceu? E aí, tadinho, o que aconteceu? E aí a gente fica naquela agitação toda, e Deus está dizendo para nós assim, diante dos fatos negativos, não é para você se vitimar, é para você crer. Amém. Amém. Não é para se vitimar. Uma outra coisa que eu aprendo com Maria é que diante dos fatos negativos da vida, espere a manifestação sobrenatural de Deus. Amém? Diga comigo assim: devo esperar a manifestação sobrenatural de Deus. Veja como é que o fato negativo cega a gente. Você já imaginou? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Quem aqui já viu o anjo? Maria viu 2 dentro do túmulo. Ele diz assim, o texto diz assim: Maria olhou para dentro do túmulo e viu 2, não diz assim 2 homens, 2. Gente, se eu visse um anjo, eu caí de joelho. Aliás, na história a Bíblia diz assim, que quando os homens que viram o anjo do Senhor caíram prostrados de terror. Agora tem 2 anjos de branco, resplandecente, sentado um na ponta, outro na outra ponta da pedra onde foi colocado o corpo, e pergunta para ela: mulher, a quem buscas? Ao invés dela cair de joelho e dizer assim: meu Deus, são anjos do Senhor, e começar a adorar, ela fala assim: roubaram meu Senhor. E nem dá trela para os anjos. Você vai ver que no texto aqui ela não volta, ela diz assim: vocês pegaram? Fala para mim. Ela até pergunta assim: não sabe onde colocaram? E nem espera os caras responder. Aí ela volta, tem um jardineiro, ela pula de anjo para jardineiro, gente. Você percebe